Bem-vindos a mais uma oportunidade que a gente vai ter de conversar um pouco aqui, no nosso segundo simpósio de arquitetura, do curso de arquitetura da FAAP, hoje com a presença do professor Luiz Espalarga Gimenez, alguém que eu acompanho há muito tempo. Eu tive a oportunidade de conviver com ele sem a gente ter se visto, né? O Luiz deu aula, eu entrei na PUC em 82, e hoje a gente estava conversando com ele, e ele entrou como professor em 82, mas por conta de desencaixe eu nunca tive aula com ele, né? Mas sempre ouvia muito falar, né? A escola era muito efervescente, fervilhante, né, nessa época. E a presença do Luiz aqui vai ser muito importante para a gente continuar tratando sobre a questão, né, do livro, né, do Aprendendo com Las Vegas. O Luiz tem um trabalho, né, de texto, de livros publicados, que acho que é muito interessante, acho que é legal vocês procurarem, a gente ajuda vocês também aí nisso. E também uma prática profissional importante, né? Então, eu acho que eu não vou me alongar muito aqui, então vou passar a palavra para o Luiz. Luiz, um prazer ter você aqui, por favor. Bom, o prazer é meu. Eu sempre esqueço dessas coisas. O prazer é meu. Eu fico lisonjeado com o convite, agradeço o convite. Outra escola de arquitetura. E essas coisas servem como desafio, né? Servem para que nós pensemos um pouco mais nesses assuntos. Como eu disse, eu já escrevi em 2004, em 2004, quando foi feita a segunda edição do Aprendendo de Las Vegas, eu fiz uma pequena resenha no Arquitextos do portal Vitruvius, e lá eu dou a minha opinião naquele momento sobre essa questão essa situação em que se coloca a arquitetura. Eu resolvi não repetir, o nome aqui é 50 anos depois, né, de Learning from Las Vegas. Mas eu resolvi, eu estou envolvido com outros problemas, então eu falei, eu vou juntar essas coisas e vamos ver o que acontece. A minha questão é um pouco entender o século XX, né? E eu também acho muito complicado fazer uma projeção dos últimos 50 anos. Não sei se a gente tem distância histórica, se a gente está mentalmente separado e tem capacidade de entender muito bem o que andou acontecendo. No fundo, a gente sempre acha, né? Eu tenho a impressão que as coisas não mudaram muito, né, depois dos anos de 1970, 75, que é o que a gente chama, de uma maneira mais imediata, de pós-modernismo. Eu não sei se as coisas mudaram. Aliás, eu tenho até uma outra teoria, né? Eu acho que a questão moderna foi uma pequena exceção no século XX. Essa é a minha teoria. A arquitetura moderna dura 40 anos, né? Se a gente fizer uma conta bem feita e se a gente usar critérios mais claros do que foi a arquitetura moderna. A arquitetura moderna é alguma coisa que vai de 1925 a 1965, e tchau, acaba aí. Alguns arquitetos prolongam, alguns arquitetos vivem. Mário Roberto Álvares, em Buenos Aires, é um arquiteto que chega quase aos 100 anos acreditando em arquitetura moderna. Mas é uma absoluta exceção no mundo, né? Todos os arquitetos, de alguma maneira, se bandeiam. Eu me bandeei, jovem arquiteto, o historicismo, a arquitetura da cidade tradicional, todas essas coisas me encantaram num certo momento. Então, é natural, né, que nós acompanhemos o mundo do ponto de vista do espírito da época, zeitgeist, né, ou seja, o mundo vai mudando e eu tenho que me adaptar e eu tenho que começar a entender as novas coisas. E a arquitetura, nesse meio tempo, nesse esquema, ela também muda. É o que nós acreditamos.
a minha preocupação é, mas muda para onde, né? É o que exatamente nós estamos construindo do ponto de vista da arquitetura. Eu não vou falar sobre isso porque eu tenho uma visão pessimista sobre isso. A educação que eu recebi para fazer arquitetura e o que se pede hoje a um arquiteto são coisas completamente diferentes. Eu não vou fazer comentários a esse respeito, mas eu fico preocupado, alguma coisa que me preocupa. Não devia me preocupar muito, porque eu já estou bem velho e essas coisas já não vão pesar tanto. Então, vamos lá. Las Vegas, né? O que o Venturi foi fazer em Las Vegas com 9 alunos, né? Dentro de uma coisa que realmente é uma coisa intrigante. Eu vou colocar um quadro, isso. Um pouco para vocês entenderem o que eu vou falar aqui. Eu vou tentar não me alongar demais, eu poderia falar aqui há bastante tempo, mas o que eu fiz? Eu fiz uma tabelinha onde eu coloquei 3 séculos, século XIX, século XX e século XXI. Né? E aí eu faço uma coisa que é esquemática. Não tem muito valor, porque é um esquema, mas nos situa, para que nós nos entendamos. Então, eu falo que, no século XIX, a questão da estética... essa é outra coisa que eu tenho que falar. Eu vou falar de estética, eu não vou falar de ideologia, eu não vou falar de ética, eu não vou falar de racionalismo, porque isso não é o que move a arquitetura. A arquitetura se move no campo da estética, porque a arquitetura é arte. Eu acredito nisso. A arquitetura não é racional. Por isso que nós tiramos a arquitetura das escolas de engenharia, porque ela não é um ensino que se dê a partir da ciência e da razão, se dá no campo da estética. Isso, para mim, é fundamental. Então, eu já coloco isso como uma premissa. Então, eu vou falar de... Essa linha do meio fala de estética, Einfühlung. Einfühlung, vocês não precisam aprender essa palavra, as palavras alemãs são horrorosas, impossíveis de se pronunciar. Mas Einfühlung é um entendimento, não? Uma teoria da estética que provavelmente já está na Grécia, né? Essa coisa realista, né? Esse mundo em que o indivíduo se projeta sobre o exterior, se projeta na arte. E a Einfühlung é a que busca a beleza, né? Ou seja, o homem pelo seu gosto e pelo seu prazer, ele busca a beleza nas coisas. Então, eu falo que, no século XIX, nós temos Einfühlung, né? A empatia, e isso cria um mundo realista. Essa coisa do realismo é uma coisa que me interessa muito, porque eu acho que o realismo passa pelo século XX. Não tem essa de que nós abstraímos no século XX, não. O século XX também é muito realista, a questão dessa estética, né, que se dá a partir do indivíduo, né, que é uma projeção que o indivíduo faz, é psicológico. Né, eu olho para uma coisa e me identifico nela. Então, eu sinto um certo prazer, eu admito essa coisa, e, com isso, eu faço o juízo, né, estético, né, do mundo. Né. Isso é a Einfühlung. Mas, quando a gente entra no século XX, né, alguém... Oi? Desculpe, eu pensei que você tinha falado alguma coisa. Quando a gente entra no século XX, uma certa estética, uma estética diferente, a estética kantiana, ela muda um pouco, e muda um pouco a realidade artística do século XX, e se manifesta numa série de vanguardas, as vanguardas históricas, não é? Que todo mundo, então, acha que essa é a maneira de pensar do século XX. E também erram, né? Dizem que essa é uma maneira racional de pensar a questão artística. Eu acho que é uma maneira estética de pensar a arte. Mas ela não prevalece, né? Ela vai até os anos 60. Depois a gente tem o brutalismo, né? Que todo mundo acha que é uma retificação da questão moderna. Não, o brutalismo é uma outra coisa no campo da arte e no campo da arquitetura. Já tem outros componentes. E retoma a questão do realismo. Se eu olho para um edifício brutalista, eu não vejo um edifício moderno, eu vejo uma questão que já não é mais visual, é uma questão táctil, é uma coisa primitiva, é uma coisa que não é abstrata, mas é essencial. As coisas mudam um pouco, mas quer se passar como uma coisa moderna, né? Eu fui educado, eu afirmo isso. Melhorou muito.
Vocês veem. Eu fui educado em 73 a 77 na FAUSP, e eu fui educado como se estivessem me ensinando arquitetura moderna. Não, já não se ensinava mais arquitetura moderna em 1970. Isso não corresponde. Se ensinava uma outra coisa, e era mais ligada a essa Einfühlung, mais ligada a essa estética do realismo, né? Onde as coisas já não são formas, mas são figuras. E as figuras parecem que são formas porque a estrutura, o desenho da estrutura, é essa coisa lapidada, né? essa coisa que é pesada, que é musculada, né? Isso não tem nada a ver com a estética visual, né? com a qual Kant monta a sua hipótese de estética. Kant faz uma coisa muito bonita, né? Que se perde, né? Com a fenomenologia, com o existencialismo, as pessoas esquecem essa coisa. Mas ele fala que a cognição do ser humano se dá de maneiras diferentes. Baumgarten já tinha falado isso, né, 50 anos antes. E ele fala o seguinte, então ele estabelece as 3 críticas. E o que são as 3 críticas? As maneiras a partir das quais o ser humano estabelece a relação com a realidade, com o mundo e com com os fenômenos. E ele fala que ele faz uma crítica da razão pura, a primeira, onde ele fala da razão lógica, da razão científica, da razão matemática, da razão que é demonstrável, né, que é absoluta. Essa é uma razão. Essa não resolve todos os problemas do ser humano. O ser humano precisa de uma razão prática, que é a ética, né, a partir do que se fazem as leis, se estabelecem as relações entre os seres humanos, entre as famílias. Isso é a segunda crítica. E ele faz a terceira crítica, que é a crítica que ele chama de faculdade do juízo estético, que é uma certa maneira que o homem tem de conhecer a realidade por intermédio de série de intuições ou de insights, as quais ele não consegue explicar. É o que a gente chama de inspiração. Todo mundo conhece. Eu tive uma inspiração. Eu pensei numa coisa e coloquei numa planta e deu certo. Tá? Isso é uma cognição estética. É no campo em que os artistas e os arquitetos trabalham. Essa é uma opinião minha, é uma convicção minha. Muito bem, mas algumas pessoas, ou a grande maioria das pessoas, não conseguem entender muito bem esse mecanismo, ou não tem acesso a esse conhecimento estético. Tem mais facilidade, é mais familiar trabalhar com Einfühlung, com a empatia, onde o ser humano se projeta sobre as coisas. E esse realismo acaba prevalecendo, não só no século XIX, como no século XX, e a partir disso se dá o brutalismo e o pós-moderno. E, na minha opinião, nós não saímos disso ainda. Nós somos cada vez mais realistas, né? Cada vez mais o indivíduo, o que era o homem moderno, se transforma no indivíduo, que é o que comanda, né? As sensações, não as sensações, os sentimentos agora, e esse indivíduo se transforma em sujeito a partir da fenomenologia. Ele e o seu corpo entendem o mundo e não precisa haver concordância entre as pessoas, e as opiniões ou as intuições que essa pessoa tem são uma coisa lícita, porque são do indivíduo. Eu tenho a impressão que é nesse mundo que nós estamos, né? Um mundo sincrético, um mundo que continua sendo eclético e um mundo que a gente chama de pluralismo, né? Eu acho que é o nome que a gente dá para essas coisas que nós fazemos hoje. Então, essa é a questão onde eu colocaria Aprendendo de Las Vegas. Eu ampliei, né? Agora eu vou tentar reduzir. Se vocês tiverem alguma pergunta, ou se eu falar alguma coisa que não fique clara, fiquem à vontade para perguntar. Bom, então eu falo sobre forma e figura. O que é forma e o que é figura? A forma é uma coisa ensimismada, né? Está escrito ensimismada, é uma palavra que a gente não usa muito, mas está no dicionário. Né? É uma coisa que só fala dela mesma, né? Ela não consegue falar de alguma outra coisa, ela se refere
a sua própria realidade. Enquanto a figura é uma coisa que requer que imediatamente a gente atribui a um certo significado. Isso é muito bonito e curioso, né? Se a gente pensar nisso, a forma, os historiadores não gostam da forma, porque a forma é uma entidade em si. Ela não tem uma relação de causa e efeito. Essa forma é por causa de tal... ela é o efeito de uma determinada causa. Né? Não, a forma é em si. Pensada por Kant, né, a forma é uma entidade pura, é um nômeno, né, é uma coisa que a gente intui, né, e que tem uma possibilidade de resolver problemas. Não é determinada. Ou seja, que nós imaginamos que a forma é sempre determinada, ela sempre tem uma causa. Se a gente pensar isso, a gente não consegue pensar a arte moderna e a arquitetura moderna. Então, essa e o significado está ligado à questão realista, né? O que nos une, né, ao mundo natural, é o que nos une à beleza, é o que nos relaciona, né, com as coisas que nós vemos, como visibilidade, não como visualismo, né, que são duas faculdades, né, visuais que nós temos, que são completamente diferentes. Assim como quando nós escutamos uma mensagem, né, e decodificamos essa mensagem, né, porque ela pode ser entendida, né, a partir dos seus termos, mas nós podemos escutar uma música e nós temos uma reação que é estética, nós temos prazer em escutar uma música. A arte não tem finalidade, não serve para nada. A gente só se liga à arte porque nós temos prazer, né, quando nós nos deparamos com sentimentos estéticos. Isso é uma coisa curiosa. Nós poderíamos morar numa construção, mas nós queremos morar em arquitetura, porque é mais prazeroso morar em arquitetura. Nós podemos construir pensando na finalidade e nos materiais com os quais nós construímos, mas isso é só uma construção, não é arquitetura, arquitetônica, da arte de construir. Não tem nada a ver com isso. Nós construímos com estética. Essa é um pouco a minha premissa. Bom, então, esse xadrez é um xadrez convencional. As peças são figurativas, né? Referem-se à realidade. Eu vejo o bispo, eu vejo a torre, eu vejo o cavalo, eu vejo a rainha, eu vejo todas as peças. Essa daqui, né, é o famoso xadrez da Bauhaus, né, é uma peça da forma, né, não é figura. Aqui não tem mais figura. Aqui tem um movimento das peças. É sofisticado do ponto de vista da inteligência e da questão intelectual. Aqui tem uma outra estética. Se essa daqui é uma estética figurativa, que é boa, funciona. As pessoas podem viver jogando xadrez aqui, tranquilo. Os grandes enxadristas jogam com essas peças. Mas a gente pode jogar com essas também. A gente tem que entender os movimentos e tem que fazer outro tipo de associação. Isso é abstrato. Primeiro, o outro xadrez é figurativo. Né? Então, esses são os mundos com os quais nós nos deparamos. Eu acho que a gente joga mais no campo figurativo do que no campo abstrato. Por isso, a arte moderna não vingou, não foi para frente. Por isso a gente se encheu, falou, não, esses abstratos são os chatos, né? A gente não dá para entender o que eles estão propondo. Então, tudo tem que ter uma causa. Eu coloco aqui a história, né, como uma das possibilidades. Esse é Calímaco. Né? Calímaco é o escultor, né, que vai fazer um grande escultor grego. Deve ser uma figura verdadeira. Né? E aqui ele está copiando um cesto, né, que tem folhas de acanto, né, ele está copiando o que vai ser o capitel coríntio, né, porque isso é um túmulo de uma mulher que faleceu, alguém deixou esse cesto e cresceram folhas de acanto, e ele achou belo isso, achou conveniente, com isso ele criou o capitel. Que é esse capitel? É o coríntio, né? É o penúltimo, né? da esquerda para da esquerda para a direita de vocês. Então, aqui a gente tem o rústico, o dórico, o jônico, o coríntio e o composto. Os três do meio são os três capitéis que se diferenciam, os outros são composições secundárias. E
como é que a gente explica a cabana? A gente tem que explicar a cabana na natureza, né? Então, o que Laugier, o Marco Antônio Laugier pensa? Ele faz essa imagem, né? Essa senhora é a alegoria, né? A arquitetura, e ela está explicando, olha, assim nasce a casa, assim nasce o templo, né? O templo ele nasce dessa realidade que é a natureza, que é o corpo humano, que nos dá toda a questão estética do sistema clássico, né? A hierarquia, a simetria e o equilíbrio, né? O equilíbrio, isso é o que marca, né? O homem se baseia na simetria do corpo, do ser vivo, para construir os seus objetos. Quando a gente muda para o sistema moderno, são dois sistemas completamente diferentes, ao equilíbrio, não existe mais simetria, não existe mais simetria, não existe mais hierarquia e não existe mais equilíbrio, existe equivalência. A gente faz com equivalência e a gente mede essa equivalência com a nossa capacidade estética e visual. Bom, e como os arquitetos modernos eles estabelecem, se diferenciam ou defendem a sua arquitetura moderna? Isso se dá de várias maneiras, e normalmente nunca se dá por um viés estético. Por quê? Porque a estética ela não diz como é que se faz arquitetura, ela diz qual é a reação que nós temos quando nós nos colocamos diante de uma situação estética, que é artística. Então, isso vocês conhecem, né? Esse é o Palácio da Alvorada, de Oscar Niemeyer, é uma obra de 57, 58, foi feita antes do concurso, né? Do plano piloto. E o que nós temos aqui? Nós temos pilares, né? E esses pilares, obviamente, eles querem iludir o peso, eles querem iludir o que é a arquitetura como uma construção. Eles querem ser, não abstratos, mas eu acho que imateriais, né? Vejam, isso é um pilar, isso daqui é a igreja de Saint-Sulpice, em Paris, isso é um pilar com a sua base e com os elementos que, de alguma maneira, sugerem, né, o comportamento técnico que essa peça tem. Isso é uma maneira, né, de referir a história, né, com a inversão do que é a tradição e, com isso, legalizar, né, o que é a arquitetura moderna. Mas não fala de forma moderna, né? Essa forma ela é provavelmente uma figura, né? Essa forma ela tem uma característica um pouco peculiar e de alguma maneira adianta o que a gente vai ver essa imagem de novo, porque ela adianta aquilo que Venturi está propondo no tratado que ele faz ou no manual que ele faz sobre a cidade de Las Vegas. Outra inversão, né? Isso é a cúpula de São Pedro, né? No Vaticano, de Michelangelo, né? E essa é a Catedral de Brasília, de Oscar Niemeyer. Novamente, uma inversão, o que era uma cúpula, a compressão, o que era uma cúpula tradicional, ela é invertida, ela deixa de ser côncava e passa a ser convexa. Ela continua sendo feita com grandes estruturas, que se alinham, né, na parte culminante e sugerem aí um desenho que inverte a noção tradicional da cúpula. E as cúpulas também elas podem ser invertidas, né, no desenho moderno. Qual é o problema, né? Se eu tenho uma cúpula a compressão, né, que é o Congresso, eu posso fazer uma cúpula tracionada, que é o Senado, né? E isso cobra, né, uma situação estrutural totalmente adversa, né? Ou seja, deixa de ser uma cúpula, deixa de ser uma figura tradicional por uma questão formal. É a mesma forma invertida. Isso já estava, obviamente, no Museu de Caracas, né, que é uma pirâmide feita de cabeça para baixo. Ou seja, essa é a maneira como nós vamos justificar a questão moderna
no Brasil, sem falar da questão estética. A escada, né, que se mantém de pé quase que por magia, né, existe uma estrutura poderosa, né, que faz esse movimento, esse arco, né, mas que, do ponto de vista visual, parece que esses degraus eles estão separados, eles estão isolados, eles são decompostos, né, no espaço. Muito bem. Então, eu falo desse moderno, e agora eu mostro um moderno que me parece razoável. Eu nem vou fazer nenhum tipo de comentário, eu só vou passar as imagens. Isso daqui é Sepp Ruff e Egon Eiermann, no pavilhão alemão da Feira de 1958, em Bruxelas. É um edifício e tanto. Provavelmente, se a gente fizesse uma lista dos 10 melhores edifícios do século XX, é provável que esse daqui emplacasse um lugar entre eles. Então, vejam, né, é uma estrutura metálica, é um edifício que não existe mais, é um edifício muito pouco conhecido. Eu achei que deveria ser esse que deve ser mostrado. Isso é arquitetura moderna. Aqui eu não tenho nenhuma dúvida que nós estamos diante de arquitetura moderna. É abstrata, não existe nada supérfluo, não existe nenhum ornamento, não existe nenhum detalhe que possa ser questionado na configuração e na concepção desse edifício. Vejam, né, e como a questão da estrutura, né, ela é importante, né, e ela não é modificada, ou ela não é alterada, como no caso de Oscar Niemeyer. Aqui eu tenho realmente um lance de escadas que trabalha como treliça, né, numa estrutura nuclear, e que dá esse balanço extraordinário, né, nessa escada que passa por cima, né, o terreno vai caindo, né, nesse parque onde foi feita a exposição, e permite esse desenho. Vejam o detalhe, é possível ver? Sim. Vejam, eu conheço muito poucos detalhes de arquitetura que tenham a finura, que tenham o requinte, que tenham a solução, a inteligência, né, que esse detalhe tem, que são as lajes, a laje de cobertura e uma laje, são duas lajes com metálica e madeira, que se resolvem lá com esse desenho, escondem lá essa persiana que faz essa proteção. Né. Então, o projeto... não dá para falar mal desse projeto, né? Então, mas essa arquitetura ela não progride. Arne Jacobsen, o Hotel Terminal de SAS, Eero Saarinen, lá, o Centro Tecnológico da General Motors em Warren, outra foto do mesmo projeto, Mies van der Rohe, né, o pavilhão da Alemanha, esse mais conhecido, né, esse provavelmente muito importante, né, e recuperado agora, foi reconstruído, né, na cidade de Barcelona, o que nos permite ter uma ideia bastante clara do que foi isso em 1929. E a Casa Farnsworth House. Mostro algumas coisas que, efetivamente, eu identifico como arquitetura moderna. Existe muita coisa, né, tida como moderna, que se empacota, né, nessa coisa que a gente chama de movimento moderno, alguma coisa que está em andamento, parece que provavelmente não tem essas condições de configuração que esses projetos que eu indico. Mais um, Bunshaft, né, que trabalha para som, o edifício Lever House, em Nova York. E eu paro aqui, né, em Rietveld. Essa é a famosa casa Rietveld, né, que vai ser o grande exemplo da arquitetura neoplasticista holandesa. Né? Rietveld está ligada ao grupo dos neoplasticistas, e ele faz, então, essa casa. Essa casa não é moderna, desculpem. Essa casa, se vocês olharem a planta, é um sobradinho muito tradicional, onde é feita uma série de operações de fachada, operações que pensam como é que essa casa vai ser mostrada por fora. Tem um andar superior que tem painéis que se deslocam, mas isso certamente está ligado ao fato de que ela é uma réplica das maquetes, das axonometrias que Van Desburgo e Van Isteren faziam em desenhos que mostravam a tridimensionalidade do sistema neoplasticista. Mas não é uma casa. Então, mas eu vou fazer justiça a Rietveld, pelo menos usando meus critérios. Né? Isso daqui é Rietveld, isso daqui é moderno.
Isso efetivamente é moderno. Essa foto eu tive que buscar no Google Earth, porque ela não existe, né? Ninguém se interessa por isso aqui. São 4 casas, né? Que são uma série, que são sistemáticas, que são modernas, né? Por excelência, e que resolvem a fachada, não como uma coisa agregada, mas como pelo próprio critério construtivo, né? Que rege, né? essa composição que Rietveld vai fazer. Isso é moderno. Isso é Poulson, um arquiteto que foi processado na Inglaterra por corrupção, uma coisa horrorosa. Mas olha como ele faz boa arquitetura. A arquitetura não tem nada a ver com ética, lamento. Mas vejam como essas 7 residências, né, 7 sobrados. E eu fiz questão de trazer sobrados, porque nós desprezamos os sobrados. Não é? 70% da cidade de São Paulo são sobrados, e a gente não liga para esse mercado. Eu não compreendo os arquitetos algumas vezes, é fantástico. Mas olha como dá para fazer sobrados bacanas. Né? Você não acha isso bacana? É bom, não é? Eu acho, eu também acho. Se eu fizesse um desses, eu ia ficar muito contente. E vejam, né? E eles constroem a cidade, e eles não se separam um do outro, eles constituem uma construção que tem um caráter urbano, que efetivamente faz a cidade. Isso é Moiré, né? São Hamlet Terrace Houses em Londres, um projeto maravilhoso, com uma praça aberta no centro. E isso é Eric Lyon, são arquitetos que a gente mal conhece, pouca gente escutou falar, que faz arquitetura excepcional. E essa arquitetura toda foi rifada. Essa arquitetura toda não existe e, na minha opinião, nunca voltará. Né? Então, se decidiu, né, que a arquitetura moderna era antipopular, eu escutei falar, né? As pessoas não entendiam. Né? Então, nós precisamos fazer coisas que as pessoas entendam. Né? Essa imagem já apareceu aqui, eu vi, parece. É uma coisa impressionante. Né? Esse Charles Jenkins, né? Ele realmente fez fortuna, né, com essa associação da demolição, né, de Pluit Eagle e do final do que seria a arquitetura moderna. Provavelmente porque ele fez uma associação, né, do final dos programas de proteção às populações carentes, ou as populações pobres, né, dos Estados Unidos, e, com isso, ele imagina que a arquitetura moderna acaba. Não, eu nunca escutei ninguém comentar a qualidade de Pluit Eagle. É um conjunto habitacional muito ruim. De fato, não, mas é verdade. Né? Se vocês entenderem como é que ele foi desenhado, qual é a estrutura dele, não é grande coisa. Ou seja, já era um problema como arquitetura moderna. O que eu mostrei antes é melhor que isso. Mas atribuir o final da arquitetura moderna a essa demolição, essa implosão lá de Pluit Eagle, me parece um pouco irônico, por falar de alguma maneira. Pluit Eagle é um projeto racista, né? Porque só negros foram levados para lá, só famílias negras, portanto, ele é racista. E foi foi uma operação de gentrificação das mais terríveis que já se fizeram no planeta. Por quê? Porque os empreendedores imobiliários queriam refazer o centro de St. Louis. E tinha muito cortiço lá, e tinha muito negro. Isso não era bom para os negócios. Lamento, mas isso foi o que aconteceu. Então, levaram todas essas famílias para lá. Eu não vou me deter demais, eu tenho uma aula sobre isso. E existe quem se interessar, existe um filme, né? Existe uma reportagem que explica muito bem o que acontece aqui, a tragédia, né, que foi esse projeto. Não tem absolutamente nada que ver com a questão da arquitetura moderna, mas, enfim, nós acreditamos nisso, e então, em 1972, 76, a arquitetura moderna foi banida, né? Foi banida das escolas, foi banida de todas as partes. Então, é nesse momento que os arquitetos, Venturi, lá, começam a criar novos sistemas ou novas possibilidades lá para se pensar a questão da produção de arquitetura. Complexidade e contradição em arquitetura
é o primeiro livro de Venturi, né, que é mais historicista, é mais ligado a um certo refinamento que ele tem com a arte elevada, né, com a arte mais culta, né, ele vai falar da história da arquitetura e vai, com isso, criar um sistema que é um sistema ambíguo, né? Ele reconhece, ele fala, não, isso aqui é ambíguo, porque a arquitetura sempre é ambígua, né? Então, por que a gente não admite isso de uma vez por todas e faz coisas que, do ponto de vista, que apresentam, que mostram essa ambiguidade? E isso é complexidade e contradição em arquitetura. É de 66, deixa eu confirmar aqui a data do livro. É isso. 66. E o livro que ele faz depois de Las Vegas é de 72. Os livros têm 6 anos de diferença. Aqui, o livro do Aldo Rossi, eu coloco 3 livros que marcam essa grande mudança, né, essa derrocada da arquitetura moderna, que é Venturi, Aldo Rossi, né, Arquitetura da Cidade, onde muda totalmente o perfil, né, da relação que existe entre arquitetura e urbanismo, né? Ele fala que ele entende o problema da cidade como um problema de arquitetura e construção. Não é exatamente isso, né? Se a gente olha a operação que ele vai fazer, ele está atrás de símbolos, ele está atrás de coisas que são antimodernas, né? E que já colocam uma outra que são emblemáticas, né? Uma cidade que simultaneamente recolhe questões áulicas, questões vernáculas e questões populares. Ou seja, é uma proposta, efetivamente, um retorno, né, tanto em Venturi como em Aldo Rossi, um retorno à questão do realismo, né? A cidade como ela é, o lugar onde eu interfiro não é um problema de utopia, não é um problema de uma renovação de uma forma nova, mas é um problema de entendimento daquilo que nós somos e que nós temos. É a porta de entrada para ir para Las Vegas, eu entendo, né? Vamos, num certo momento, ver isso. Eisman, Graves, Gwaltney, Hedgeduck e Meyer, né? Os 5 arquitetos de Nova York, é um livro também de 72, né? É um livro de curadoria de Arthur Drexler, né? um arquiteto, crítico, historiador que trabalha para o MoMA, e eles fazem, então, essa exposição magnífica. Eu lembro que isso foi... eu entrei na escola em 73, né, para fazer arquitetura. Esse foi um livro que me marcou de uma maneira muito, muito importante, porque mostrava, né, uma possibilidade de se fazer arquitetura moderna, sistematizando-a como uma linguagem, né, não mais como um problema estético, mas isso muda completamente a visão que se tem da arquitetura. Faço uma homenagem a esses arquitetos, mostro a Casa 2 de Eisman, mostro a Casa 2 de Eisman, a Casa de Meyer, a Douglas House, uma casa que aparece em todas as partes, a Hausenmann House de Michael Graves, a Casa Muro, a Wall House 2 de John Hedgeduck, e a Toland House Residence de Charles Gwaltney. São os 5 arquitetos que viram história, né? Poucos anos depois, Manfredo Tafuri vai escrever um livro, vai dedicar um livro à produção desses arquitetos. E, agora, em 72, né, Aprendendo de Las Vegas. Essa é a capa do livro que eu tenho, né? É uma capa da publicação da editora Gustavo Gili, em espanhol. E tem essa coisa do cartaz, né? dessa backlight, né? em algum lugar de Las Vegas. Bem, aqui eu ponho hoje de manhã eu entrei na resenha online do sítio do Vitruvius, e aqui está a Cidade dos Prazeres, né? O nome que eu dei ao texto, a essa resenha que eu fiz. Está a capa do livro, né, que foi publicada em 2003, e o meu texto é de 2004. Bom, então as coisas mudam. O que é interessante? É interessante que a pop art, né, a arte popular, né, ela se torna uma questão importante, né, da metade do século XX em diante. Temos a Lina Bobardi, né, que
comprova que isso chega a nós, né? A Lina Bobardi sempre foi muito interessada, né, com a questão do artesanato popular, com a questão da grossura, né? Ou seja, quando ela fala que a arte pode ser grossura, ela quer dizer que a arte não tem que ser uma beleza, né? Não tem nada a ver com a questão do belo, né? Ela quer falar que a arte é uma outra coisa. Então, é curioso isso. Então, uma coisa que me ocorreu hoje de manhã, mas falar o seguinte, bom, mas se a estética não é um problema da beleza, a estética pode ser aplicada a qualquer objeto, porque a beleza é o que dignifica, né? É o que torna a arte alguma questão superlativa, superior. Mas, se eu tiro a beleza, eu posso levar a arte para qualquer objeto, né? Tudo pode ser submetido a um escrutínio estético. Essa é a questão linda, né, da arte moderna. Isso é o que mata a arte, entendida como um fenômeno que é especial, que é transcendente, né? Eu não posso falar que a arte possa ser comparada a uma cadeira ou possa ser comparada a uma faca de cozinha. Isso é um absurdo. A arte é a arte. Não. A questão estética em Kant permite que todos os objetos possam ser entendidos, possam nos dar prazer, porque nós reconhecemos que a configuração deles, a maneira como eles são desenhados, é inteligente e imaginativa. Isso é o que fala Kant, ele usa exatamente essas duas palavras. Então, a arte, ela transcende, né? Ela se esparrama, né, por todo o mundo. E isso gera a arte popular. Ou seja, eu não vou discutir mais se é arte, se artesanato é arte. Isso é uma discussão desnecessária. Eu vou discutir se a questão estética no artesanato procede, e se ela efetivamente me emociona. Se ela fizer isso, se qualquer objeto fizer isso, ele é, do ponto de vista estético, importante. Então, eu posso considerá-lo arte. Então, a arte vai para o design, a arte vai para todas as manifestações visuais que a gente conhece. Duchamp, né? O objeto rêvé, né, ou ready-made, né, ou seja, a coisa que já existe, ou aquele objeto que me chama atenção, né, e que me causa algum interesse estético, eles são a base, né, a partir da qual você pode fazer qualquer tipo de arquitetura, ou qualquer tipo de escultura, ou qualquer tipo de design, né. 1913, né, Duchamp não sai com essa. Ele faz parte do grupo Dada, né? Dadaísmo, e, portanto, eles nunca a arte, né, se esparrama ou se estende tanto, né, adquire um âmbito tão grande como no século XX. E o famoso mictório, né, que mostra que Duchamp estava convencido, né, que a arte é uma convenção, né, e que essas convenções podem ser refeitas. Ele manda, né, um urinol, né, ele manda um mictório para o museu, e o mictório está lá até hoje, né, virou arte, efetivamente, né, porque todas as coisas podem ser arte, né, vistas de uma certa maneira. E aqui eu coloco uma lista daqueles artistas, já que a gente está falando dos Estados Unidos, eu coloco os artistas americanos, né, Richard Hamilton, né, que são os grandes representantes da arte pop, ou seja, a questão da colagem, a fotografia, né, o comics, né, o gibi, né, todas essas linguagens que são populares, de repente elas podem se apresentar. Jasper Jones, né, as flags, as bandeiras americanas, Andy Warhol, a Sopa Campbell, né, a Marilyn Monroe, o que quer que seja, é uma espécie de uma chacota, né, com relação a Benjamin, a Walter Benjamin. Não, a reprodução da arte, tudo bem, né, a gente reproduz a arte, não há o menor problema. Reproduz latas de sopa, né, os vários tipos de sopa que a Campbell nos coloca nas gôndolas, né, nos supermercados, e isso se torna arte, né? As coisas efêmeras, as coisas domésticas, né, se tornam assuntos, né? No caso de David Hockney, né, The Bigger Splash, e Roy Lichtenstein, né, que vai fazer então essa
esse desenho que é um desenho o desenho do gibi, né? O desenho o desenho da história em quadrinhos, né, como algo que tem um estatuto artístico. Então, colocadas essas questões, né, é razoável pensar que Venturi acabe aparecendo. Isso no caso agora eu volto, no caso da arquitetura, né, eu pego um Archigram, né, para mostrar essa coisa da comunicação, essa coisa da publicidade, coisa da tecnologia, né, aplicada a uma vanguarda tardia, né, uma vanguarda já final dos anos 60, começo dos anos 70, que é o grupo Archigram, né? Peter Cook assina esse desenho, e esse interesse agora pela contradição, esse interesse pelas coisas que são históricas, né, como uma maneira, né, de trazer material novo e abandonar completamente, né, a arquitetura que nós vimos, que eu apresentei como arquitetura moderna, né? Então, essa coisa da porta, né, essa superimposição, Não parece. A minha flecha não aparece aqui. Aparece. Apareceu? Eu queria apontar isso daqui, né, como o ponto de inspiração, né, para a casa da mãe, a Vanna Venturi, né, como essas coisas se reproduzem, ou seja, com a questão maneirista, né, de Michelangelo vai parar agora no século XX, né, em 1962, 64. E a questão vernácula, né, a questão do shingle americano, né, que também submetido a regras mais estilísticas, né, mais refinadas, né, do arquiteto, né, essas janelas não seriam colocadas nessa posição, né, a partir de uma compreensão mais convencional, né, com essas pequenas mudanças, né, mas o sistema é popular, o sistema é conhecido, é um sistema feito por qualquer construtor, e isso tem interesse agora para os artistas. E outra questão que eu lembro que foi comentada quando eu fiz a resenha da revista, que é um urbanismo, uma maneira de olhar para o urbanismo que é peculiar, que começa com Townscape, né, do Gordon Cullen, né, que é uma maneira de reconhecer a cidade verdadeira, a cidade real, né? E aqui esse Appleyard, Lynch e Meyer, eles são esses três arquitetos que propõem um urbanismo que é o urbanismo visto da estrada, né, visto de dentro do carro. A capa do livro é indicadora, né, tem uma foto do carro, né, mostrando a cidade. Então, isso tem muito que ver com o estudo que Venturi faz, porque ele vai pegar a strip, né, a base do estudo, né, que ele a própria a Rota 66, né, ele fica falando a Rota 66, compara a Rota 66 com a Via Ápia, né, eu acho extraordinário, né, mas como comparar, né, a Via Ápia com a Rota 66? São coisas completamente diferentes, mas ele faz essas analogias, né, e isso tem tudo que ver com uma maneira de pensar a cidade a partir daquilo que ela representa, do carro, né, porque, na verdade, a cidade se torna o lugar dos carros, ela tem que funcionar para veículos, para meios de transporte individuais e produzir, então, essas situações todas, né, que são as situações que Venturi procura em Las Vegas, né? E as imagens, né, essas coisas muito bonitas, isso é uma casa de Breuer, né, vista de dentro de um Volkswagen, né, ou seja, essa ideia, né, de que nós habitamos um carro, né, nós vivemos, nós habitamos um veículo, né, é uma coisa que acaba acontecendo. Eu tinha uma imagem dessas de Runcorn, eu não consegui achar, mas também é bonita, né? Runcorn está ligado a uma autoestrada, né, a parte comercial e a parte coletiva de Runcorn, na Inglaterra, uma cidade nova
da Inglaterra, mas eu não achei. E aqui, então, a gente começa com essas categorias que eu gostaria de acabar essa apresentação comentando, né, que é o Duck e o Decorated Shed. Nessas duas categorias, né, que os autores, Venturi, Brown, vão fazer o nome do terceiro... Steven Eisenhower. Isso. Eu aqui eu omiti o nome dele. Então, o que é isso? Né? É um edifício, é uma questão de significados, né? A volta aos símbolos e aos significados. Né? Então, se eu tenho uma loja que vende frango, né? Eu posso fazer um duck, né? Que não é um duck, né? Não é um pato, não, mas é uma ave. E se eu tenho alguma coisa construída como arquitetura, eu posso orná-la, eu posso ornamentá-la, eu posso publicizá-la da maneira, a partir daquilo que eu vendo, a partir daquilo que é a minha atividade comercial. Ou seja, o mundo fica rebaixado a uma questão de consumo, né? Esses comerciantes, eles não estão pensando na cidade, eles estão pensando em vender produtos, eles estão pensando em que as pessoas consumam, que as pessoas saibam o que se vende naquilo. Então, aquilo passaria a ser uma questão de interesse para os urbanistas e para os arquitetos. Opa, aqui. E isso, não é? Esse daqui é o tal Duck, não é? Que nem está isso daqui está em Long Island, né? Está na costa este, né? Perto da escola que Venturi dá aulas, né? Isso daqui é uma loja que vende aves, é uma loja que vende animais. E isso foi criticado. É curioso, né? Porque isso tudo está citado no livro, né? Peter Blake, que é um crítico, historiador e arquiteto, ele vai chamar, num livro que se chama, né, o Ferro Velho, o Ferro Velho de Deus, né? Ele vai fazer uma crítica imensa a esse tipo de arquitetura, porque ele acha inaceitável, né, que as pessoas, em benefício próprio, elas produzam coisas que não fazem sentido, que não têm sentido urbano, que não dão continuidade à cidade. Na verdade, Peter Blake pertence a uma geração que pensa no imperativo, né? As pessoas devem fazer coisas, porque fazer determinadas coisas faz bem lá, para a sociedade como um todo, né? E esse pensamento, não, cada um faz aquilo que deve, que lhe traz algum tipo de benefício, aquilo que lhe sai da cabeça, talvez não seja uma maneira adequada de pensar a cidade. Bem, The Brown Derby é um restaurante em Los Angeles, né, perto de Las Vegas, né, que tem essa questão, né? É um chapéu, a armação de um chapéu, e aqui aparece na internet, aparece o cocktail, né, de Brown Derby, com whisky, grapefruit juice, um pouco de mel, né, e misture bastante antes de servir. E não se faz nenhuma referência à arquitetura parlante, né, que é uma questão que Claude Nicolas Ledoux, já no século XVIII, ele vai levantar, né, que é a questão da Oikman, a Casa do Prazer, né, que provavelmente teria algum interesse para Venturi, né, do ponto de vista, já que ele está trabalhando na cidade do prazer. E outras formas, que são muito pouco arquitetônicas, né, mas que foram temas, se tornaram projetos no campo da arquitetura. E a gente pode falar do próprio Aldo Rossi, né, que trabalha com formas que não são propriamente arquitetônicas, né, no caso desses bullies, no caso desses elementos que são desenhados em escala, né, da cidade, e que são simbólicos e que causam todo um interesse, porque são estranhos, né, a essa nova realidade.
Mostro Roberto Loewe, né, para mostrar algum exemplo nosso, né, que é esse Centro da Cultura Judaica, que reconhecidamente é afirmado, né, como um edifício que está inspirado no Torá, né, nesse pergaminho hebraico, né, onde estão onde estão as leis e os mandamentos judaicos. Então, esse seria um edifício, um duck, né, na linguagem usada por Venturi e Denise Scott Brown. E esse seria um decorated shed, né? Por quê? Porque essa fachada ela não tem absolutamente nada a ver com a construção do edifício, com a constituição do objeto. Essa fachada é um raciocínio externo à constituição, né? A planta é moderna, o edifício tem toda uma estrutura absolutamente perfeita. A gente não liga muito para a planta, inclusive, né? A gente liga mais para a fachada do edifício. Então, aqui, de fato, há uma adaptação, né, da fachada, e isso é natural no campo da arquitetura, não é uma invenção de Venturi. É quase que natural que o arquiteto julgue necessário desenhar uma fachada que, de alguma maneira, representa ou apresenta o edifício a partir de critérios que são simbólicos, né, e que, de alguma maneira, querem estabelecer relações do edifício com a cidade, ou do edifício com os proprietários dessa edificação, e que isso é específico. Então, se vocês quiserem, o edifício da FAUSP é a mesma coisa, né? Aqueles pilares da fachada, eles têm um caráter muito mais ornamental e decorativo, e se justificam na questão de um desenho que faz referência, né, à transmissão de cargas, né, desse pilar. Mas eles podiam ser colunas, como são as colunas internas, se o critério de construção do edifício fosse absolutamente constante, como os edifícios de arquitetura sistemáticos que eu mostrei num determinado momento. E assim vai, né? Venturi acaba falando, não, qual é a palavra? Esses letreiros luminosos são mais importantes que a arquitetura. Bom, talvez no caso de Las Vegas, mas Las Vegas não é uma cidade que possa ser reproduzida. Las Vegas é uma cidade muito peculiar, né? Las Vegas tem uma lei específica, né, que permite cassinos, que permite jogo, que permite uma vida totalmente peculiar, né, nos Estados Unidos, onde as pessoas vão se casar, onde as pessoas vão exercer algum tipo de prazer. Então, a questão desse letreiro é fantástica, né? Então, eu encerro com isso, né? Esse é um projeto de Venturi e Scott Brown, e mostra, então, um hall da fama, né, do futebol universitário. Então, o edifício, efetivamente, é uma placa, né? Isso aqui, visto por trás, né? Por quê? Porque ele vai mostrar a fachada do edifício um letreiro, né? Então, essas coisas acabam assumindo uma importância muito grande, né, no caso de Venturi, né, que faz esse edifício, né? Ele efetivamente tem um saguão, tem um museu, tem esse hall para homenagear os jogadores universitários. E isso tudo se transforma numa placa, né, que agora não precisa ser mais neon, né? A gente tem tecnologias muito mais sofisticadas, né, que transformam isso em cinema, transformam isso, dão uma resolução extraordinária a essas novas imagens. Quem sabe Venturi esteja certo, né, e a gente acabe produzindo prédios, né, que são eles próprios fachadas. Algumas vezes, alguns filmes que mostram cidades orientais mostram como esses outdoors, né, acabam assumindo uma importância tão grande na cidade. Não tenho certeza que isso seja um problema de arquitetura, acho que é um problema publicitário, né? Mas, enfim, vai acabar nos afetando. E, com isso aqui, eu acabo, né? Essa placa, né, ela fala, eu sou um monumento, né? Ou seja, o que vai ser a monumentalidade, né,
no futuro? Será que vai ser aqueles objetos voadores, né, com placas eletrônicas, né, escrito "Eu sou um monumento", como em Blade Runner, por exemplo, que me ocorre agora, como um filme que mostra isso, evidentemente. Eu sou um monumento. Bom, eu falei demais. Chega. Desculpem. Muito bem, muito obrigado. Agora a gente abre para perguntas. Heloísa, tem o microfone hoje? Não tem microfone hoje? Ah, eu quero água. Ah. Aqui, ó. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar o professor. Foi uma delícia ouvi-lo falar, sinceramente, né? E fazia muito tempo que eu não ouvia alguém falar de iFeeling, então foi muito interessante. Para mim, esse seminário está sendo um retorno no tempo, né? Tanto na questão de estudo do pós-moderno, como agora, quando a gente vem com a teoria aí que fala do iFeeling. O que eu queria perguntar, né, essa é a gênese do pensamento que dá primazia para as propriedades formais, tanto na arte como na arquitetura, estaria, né, na teoria da pura visibilidade do Conrad Fiedler. Ainda valeria ler Fiedler? É uma boa pergunta. É o que eu disse, o que eu tentei dizer muito rapidamente. Tudo é muito rápido, né, porque isso tem um tempo. Mas, sim, são duas estéticas, fundamentalmente, né, que a gente enfrenta. Existe uma estética que exige um certo empenho intelectual, né, da parte do observador. Percebe-se que as pessoas são um pouco preguiçosas, talvez, ou isso não é um problema tão importante, então não dedicam muita atenção a isso. As pessoas normalmente precisam de alguém que lhes diga o que é arte, do que devem vestir, como devem se comportar, o que devem comer, onde devem aparecer, em que festa elas devem ir, em que festa elas não devem ir. É um pouco, as pessoas perdem muito critério, né? E perdem critério porque elas se tornam um pouco insensíveis, né, às coisas, a essas informações do mundo. O puro visualismo, né? Algumas pessoas falam puro visibilismo. Eu não gosto de visibilismo. Visibilismo é a visibilidade, é aquilo que eu vejo numa paisagem de verdade, de fato. A visualidade é o que eu interpreto daquilo que eu vejo. Ortega y Gasset faz uma explicação que é bonita, funciona. Eu estou olhando uma paisagem por um vidro, né? E eu posso focar na paisagem, essa é a visibilidade, ou eu posso focar no vidro, essa é a visualidade. Ou seja, na verdade eu não expliquei muito bem isso. A questão do puro visualismo, a questão de Kant, né, do entendimento de Kant, dos puro visualistas, está muito ligada às sensações, não está ligada aos sentimentos. Essa é uma separação fundamental. Porque as sensações, elas são do corpo, é o tato. Então, eu falo assim, eu vou botar um montão de copos aqui, né, e vou pedir para vocês beberem. Eu pus sal nesse copo. E todo mundo vai falar, salgado. E se eu trouxer 1 milhão de pessoas e fizer, né, todo mundo vai falar, salgado. Agora, eu posso perguntar, é muito salgado ou é pouco salgado? Essa é uma questão diferente, porque isso já é um juízo do próprio indivíduo. Então, nós entramos... o sentir humano é muito variado, é extremamente... Isso se a gente nem está falando de psicologia, nem da questão psíquica do ser humano, aí fica muito mais complicado ainda, né, porque a gente não sabe o que é isso, né? A gente investe tempo nisso, né? Então, a questão do sentir, né, ela é variada. Kant é bom nisso, porque ele fala, não, existem maneiras diferentes, né? E a estética, a gente sente pelos sentidos.
A gente escuta, a gente tem um olfato, a gente tem um paladar, a gente tem o tato, a gente tem os olhos. Com isso, nós nos relacionamos. As sensações são da espécie, não são do indivíduo. Todos nós já vem com esse pacote no hardware, né? É nosso. Então, nós sentimos a mesma coisa, é provável. Isso gera a universalidade, né, daquilo que nós pensamos. Todos nós que temos essa reação, temos a mesma reação. Eu vejo dessa maneira. São coisas que nós não controlamos mentalmente, são coisas que já são. E daí vem a forma como ela é. Não a forma que está associada a coisas que me agradam, a coisas que me desagradam. Isso é Einfühlung, isso é a empatia. Nós trabalhamos nesses dois campos. E eu acho que vai ganhar a empatia, sempre. Por quê? Porque talvez alguns humanos tenham mais dificuldade em manifestar sensações, talvez, ou não liguem, ou não saibam muito bem reconhecê-las, não sei. Mas eu imagino que isso seja um dos problemas do purivisualismo e seja um problema você reconhecer o mundo a partir das sensações que essa exterior, que essa realidade fornece. Então, a gente vai cada vez mais para o campo da fenomenologia, do existencialismo, que é valorizar a experiência do indivíduo, né? Cada vez mais é o indivíduo que conta, e não só o indivíduo, mas o corpo dele agora também pensa e dá uma série de respostas, né? Isso faz com que o mundo fique cada vez haja menos concordância nas coisas, cada vez a gente se entenda menos. Eu acho que a gente está vivendo isso hoje, né? Se a gente parar para pensar o mundo que a gente está vivendo, o conflito, né, entre as pessoas nunca foi tão grande. Por quê? Porque os indivíduos são eles mesmos a verdade. Eu gosto dessa expressão, foi uma invenção que eu fiz. A verdade não está nas coisas, a verdade não está no consenso, né? A verdade está em mim, né? Eu faço a verdade, né? É um pouco isso que a gente está vivendo. E isso vem dessa incapacidade que a gente tem, né, de transformar o mundo em coisas que são concordantes e com as quais... E isso é fundamental para fazer cidade, né? Ou seja, não adianta você imaginar que cada um vai fazer o seu pedaço da cidade, cada um vai fazer seu duck, né? Eu não preciso fazer essa cidade para saber que vai ser uma tragédia, né? Era bom que nós tivéssemos um consenso. Nós gostamos de Paris, por quê? Porque ela é consensual, né? Ela tem o mesmo gabarito, os edifícios estão alinhados, a gente olha e fala, que maravilha isso aqui, né? E todos os edifícios são diferentes, mas estão todos eles ajustados a uma fachada pública, né, que nos fascina. Então, nós gostamos de Barcelona, gostamos de Buenos Aires, gostamos de Paris, gostamos de todas as cidades onde há consenso, né? E fazemos a nossa cidade, onde um edifício, um prédio, um projeto, um arquiteto não conversa com o outro, cada um faz uma coisa, cada um faz um decorated duck, ou faz um decorated shed, ou um duck, né? É um pouco essas cidades onde não há consenso. Não sei se eu respondi a tua pergunta, acho que eu fugi um pouquinho, mas é... A plasmação, acho que acaba levando a gente à monotonia. Então, talvez o I-feeling, né, a empatia, seja um bom caminho para a gente se aproximar da fenomenologia e fazer uma arquitetura que tenha essa potência que a gente vê em Las Vegas, mas de uma outra forma. Bom, pode ser. Essa coisa da monotonia... Eu não sei, não sei. Eu sempre associo a questão da forma a uma coisa que é um pouco uma droga, né? Cada vez você precisa de mais, né? Eu sempre o que olho o que está acontecendo, eu falo, esse pessoal está ficando mais drogado, né? Então, precisa de mais coisas para se emocionar. Então, essa coisa da... Eu não sinto monotonia andando em Paris. Aliás, gostaria de estar lá agora. Eu estaria curtindo muito aquelas fachadas. E elas são todas iguais, né? Todos os boulevards são muito parecidos, né? Não há monotonia, porque a vida não está nisso.
reconhecer a cidade como um objeto coletivo, né, que se soma, né, e que se junta, me parece uma ideia mais bonita do que essas coisas, essas extravagâncias, essas coisas para as quais que a gente faz para chamar atenção ou que a gente faz para se sobressair. Isso certamente não me convence. Eu entendi o que você disse, mas não creio que essa seja uma boa saída, porque eu acho que a cidade tem que se fazer com consensos. Eu acho que esse é um papel da arquitetura. A arquitetura não pode ser uma obra isolada, pensada no lote, pensada em si. Isso não faz cidade. Cidades feitas assim são muito feias, na minha opinião. Mas isso também é um ponto de vista, claro. Mais alguma pergunta? Professor, eu queria fazer uma pergunta a respeito de um ponto que o senhor levantou, que me parece muito importante. Pouca gente, pelo menos, a historiografia não é tão incisiva quanto o senhor foi ao afirmar, olha, são 40 anos de arquitetura moderna. E eu quero dizer que comparto essa opinião. E acho que isso é fundamental, porque, às vezes, isso gera confusões para o arquiteto, né? Muitas vezes a gente imagina estar dentro de um contexto histórico, estético, e, às vezes, não estamos. Uma obra me ocorre, e que comparar o Corbusier de 25, de 29, das suas vilas parisienses, com o Corbusier de Ronchamp, por exemplo, né? E, de repente, tudo vira moderno, né? E essa é uma questão que acho que só o João Cabral de Melo Neto entendeu, né? Que ele faz aquele poema Fábula de um Arquiteto, onde ele separa, literalmente, em duas estrofes, um momento de Corbusier e um outro momento de Corbusier. Sim, é evidente. E que é evidente. Eu ia falar, é evidente. Será mesmo que seja evidente? E qual a importância? Se é que você vê alguma importância nessa discussão, enfim. Qualquer pessoa que tem uma certa sensibilidade e olha para e pega as obras completas vai perceber que as coisas mudaram, que é óbvio. Aliás, deveria ter escrito isso. Olha, eu mudei. Eu já não sou mais o mesmo. É óbvio que a arquitetura branca de Le Corbusier antes da Segunda Guerra Mundial é uma coisa, e a arquitetura que ele vai fazer depois da Segunda Guerra Mundial, Marseille, a Unité de Marseille, são coisas completamente diferentes. Tem uma sensibilidade diferente, porque o brutalismo e a arquitetura moderna são coisas diferentes. É uma coisa que não está escrita nos livros tampouco. Ao contrário, né? Não, os brutalistas vieram para consertar as coisas, para deixar tudo no lugar, para fazer uma rota boa para o moderno. Mentira! Isso não existe. Isso é lá na cabeça dos Smithsons que existe uma coisa dessa, mas é óbvio que é outra sensibilidade, que é sair da camisa, do que se chama camisa de força, né, da estética moderna, né, que te obriga, né, ou te obriga a cumprir com as próprias regras que o problema te coloca, né. Isso enche o saco de muita gente. Não, cara, eu quero ter liberdade, eu quero fazer o que eu quero. E voltar para Einfühlung, né, voltar para onde o indivíduo diz o que as coisas fazem, onde eu posso fazer fachada, onde eu posso fazer patinho, onde eu posso fazer o que eu bem entender. Isso daí é Tintin. Isso daí foi a destruição dos Cians, né, em 59, em Waterloo, na Holanda. E isso é o brutalismo. O brutalismo nada mais é do que a porta de entrada do que vai ser o pós-modernismo. Por quê? Porque, na verdade, a gente nunca foi moderno. Alguns arquitetos foram modernos. Mostrei alguns aqui, mas são poucos. Os outros... Eu não sei se eu devia falar isso, mas eu não considero Frank Lloyd Wright moderno. Para o meu critério do que é a arquitetura moderna, ele ficou no século XIX, é um excelente arquiteto, mas não moderno. Não moderno como ele tinha que ser no século XX. Os edifícios em estrutura de árvore, aquelas coisas com aqueles balanços, aquilo... Nenhum arquiteto moderno fez aquilo. Aquilo é complicado. Se você olhar, você tem que olhar, e você tem que ter critério, não é? Para saber o que você está vendo, não é? Para entender o que você está vendo, porque senão você olha, é uma imagem, é um prédio, aqui uma fachada.
A que se deve essa confusão, na sua opinião? Eu tenho uma resposta para você. Posso? Deve, por favor. Eu acho que é um pouco a dificuldade que as pessoas têm. Isso é o esforço, tem que se fazer um esforço para entender isso. Mas eu penso da seguinte maneira, e aqui eu vou falar uma coisa que é o que eu estou trabalhando hoje. O século XX não é o século da razão. É absurdo pensar que, quando a gente muda de século, a gente muda de pensamento. Isso não existe. Só na cabeça de um historiador existe uma coisa dessa. Porque ele tem que fazer causa e efeito, né? Então ele tem que construir o argumento dele. A gente vem de um século, de romantismo, de um século de historicismo, a gente vem de um século de relativismo, a gente vem de um século de ecletismo. E você vai me falar que em 1906 as coisas mudaram? Mudaram por quê, cara pálida? Claro que não mudaram. Ou seja, quando surgem as vanguardas, agora nós somos modernos. Cada vanguarda pensa uma coisa diferente da outra. A questão eclética, a questão relativista, a questão sincrética do mundo continua no século XX. É por isso que a gente está nessa confusão. Porque a gente achou que não era tudo, estava tudo acertadinho, tudo encaixotadinho. Não está. As noções de moderno com a qual os historiadores trabalham são de uma variedade extraordinária. Se você quiser saber o que é moderno, você tem que escolher uma delas. Ou se você quiser se filiar a alguma coisa. Não dá para imaginar que tudo serve. Esse cara chama de movimento moderno. Todo mundo é um guarda-chuva. Eu sempre vejo um guarda-chuva imenso, né? E todos os arquitetos estão lá debaixo, né? E esse guarda-chuva vai andando porque é um movimento. Claro, é um movimento porque a história faz você mudar, obriga os arquitetos a fazerem coisas diferentes, impedem que a arquitetura moderna seja uma tradição. Como é que você quer construir uma cidade se você não tem uma tradição construtiva? Como é que você quer construir uma cidade se o moderno é uma coisa diferente a cada momento? O próprio arquiteto está convencido disso. Ou seja, nós, de alguma maneira, somos responsáveis por essas dúvidas todas, né, que nos assolam. Não sei se assolam as pessoas, a mim me preocupam. É isso. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Perfeitamente. Obrigado. André? Professor, obrigada pela palestra. Foi muito sóbria, o que é bastante... Sóbria no sentido bom da palavra. Assim, eu acho sóbria porque eu senti que eu perdi um pouquinho o início, então peço desculpa se a minha pergunta vai perder alguma explicação que você já deu, mas eu falo sóbria porque eu sinto que nas tuas entrevistas, aquela última que você escreveu na Projeto, em 2020, você coloca um distanciamento que eu acho muito importante ao enxergar o período moderno, ao enxergar o período pós-moderno e já, ao fazer isso, desconstruir toda uma tentativa de desconstruir um preconceito de ambos os lados. Não sei se eu estou me fazendo entender claramente, mas se distanciando para conseguir discernir melhor quando o movimento pós-moderno se coloca se formando anti-preconceito, porém embasado num preconceito do período moderno. Entendeu? Então, na verdade, é uma coisa que eu estou observando e na sua fala entendo que existe uma ansiedade por um rigor maior na nossa profissão, um rigor que deve ser colocado, não sei por quais instrumentos, até gostaria de entender como que esse consenso poderia ser acordado. Você diz assim, o rigor de Paris não me traz melancolia. Talvez essa melancolia seja necessária, eu não preciso estar feliz todo o tempo, encantado com todos esses novos monumentos, que é uma coisa que
vi aqui recentemente na FAP, teve um ciclo de palestras sobre não é psicologia, desculpa. Não é psiquiatria. Psicanálise, desculpa. Psicanálise e uma grande questão colocada pelo psicanalista, pelo Luc Ferry e o Deleuze, Gilles Lipovetsky, essa aversão a sempre ter que a felicidade, a busca da felicidade insana. Assim, você tem que buscar sempre uma novidade e algo novo para se estimular, para estar sempre... Sim, a droga. A droga que você comentou, essa droga. Então, assim, como voltar para esse lugar de entender que essa melancolia pode ser suficiente. Entendeu? Será que esse é o caminho? Eu estou tentando olhar para frente e pensar como que... Porque você coloca bastante assim, várias questões que a gente deveria olhar com um olhar mais claro para entender que o pós-modernismo também trouxe muito, nesse texto você coloca, muita coisa escandalosa e que não faz, pelo rigor metodológico, não faz sentido colocá-la sob o julgamento dessa escola ou daquela escola, como você está colocando aqui. O período moderno o movimento moderno criou várias... a gente consegue identificar uma escola rigorosa e muitas outras que se dizem debaixo desse codinome não são. Eu vejo assim a tua fala, não são. Você está colocando com rigor esse discernimento, né? Então, só que estou querendo olhar para frente e você, como professor, trazer para a gente quais seriam os caminhos para encontrar um caminho metodológico que nos traga mais próximos da filosofia. Posso tentar. Moderno é uma coisa atual, sempre. Ou seja, o moderno sempre existe, né? Quando os renascentistas, artistas renascentistas trouxeram o padrão grego e romano, eles chamaram aquilo de moderno e chamaram o gótico, que é o que eles faziam de antigo, né? Ou seja, o moderno já surge nesse momento. E a palavra moderno, eu estava lendo o Rietveld agora, né? Quando ele fala dos primeiros modernos, né? Ele estabelece uma relação, né? O começo do moderno estaria no neoclassicismo, né? Segundo ele. Por quê? Porque o neoclassicismo reajusta o tratado clássico, né? Para uma nova demanda. Ou seja, se a gente pegar Durand, né, os livros de Durand, da Polytechnique, né, de Paris, são um redimensionamento, né, do manual, do tratado, agora não mais tratado, mas um manual, para se fazer edifícios que são muito maiores, que correspondem a demandas metropolitanas, né? A gente tem grandes capitais naquele momento. Certamente Londres e Paris já têm mais de 1 milhão de habitantes, né, não tenho número, mas são cidades muito grandes. Você não resolve isso com Vitrúvios, né? Não resolve essas cidades com pequenos perípteros, né? Pequenos templos, né? A gente precisa de coisas maiores, né? Então, Durand faz as grandes combinações, né? Para que se possam fazer os grandes edifícios, né? Fazer o Westminster, né? Na Inglaterra, né? Depende um pouco desse novo pensamento. Como é que eu faço um edifício, né? Que tem 400, 300 e poucos metros de comprimento, né? Com o sistema clássico, né? Vitrúvios não sabia isso, não era um problema para ele. A Roma, né? A Roma era um pouco mais simples. Então, o Rietveld ele vai colocar essa questão dos primeiros modernos. Certamente, né, algumas questões, né, se a gente pega o Palácio de Cristal, né, de Londres, né, é outro exemplo, a gente percebe que a questão da sistematização do objeto e da produção do objeto a partir de sistemas industriais já é uma coisa perceptível, mas a questão da forma ainda é uma forma clássica. A maneira como se constrói, a sensibilidade que está por trás daquele objeto não é moderna ainda, mas existem indícios, né, de que as coisas estão mudando, o que não é suficiente para falar, né, que já existem modernos naquele momento. As coisas. Eu tenho a impressão que a questão moderna, para valer,
eu aposto minhas fichas nisso, né? Cada um. É realmente ir pela questão da estética. O que vai te dizer se realmente você não está fazendo estilo moderno, mas você está concebendo de uma maneira moderna, é você entender como é que se dá a questão estética a partir da qual você elabora o teu projeto. Eu faço a seguinte distinção. Vamos ver se eu te ajudo. Eu faço o seguinte: existem arquitetos que projetam com um umbigo. Desculpem, mas existem. Então, então, acredita? Eu tenho essa impressão. Mas, então, por quê? Porque eles acham que eles respondem aos problemas da arquitetura. Eles se perguntam como é que vai ser o projeto. Eles respondem. Então, eles criam, eles são criadores, de fato, porque tudo sai da cabeça deles. O grande arquiteto, ele não se pergunta como é que são as coisas, ele se pergunta do que ele dispõe, o que ele consegue fazer com aquelas coisas. É diferente. Ele não cria, ele descobre. Para mim, essa atitude é fundamental para entender onde é que vai parar o trabalho do arquiteto. Porque, na verdade, eu não vou resolver. É bonita aquela ideia. Eu falo para os meus alunos, eles me olham e falam: esse cara está louco, né? Mas ele fala, o Louis Kahn, ele pergunta para o tijolo, fala: tijolo, o que você quer ser? Aí o aluno fala: meu Deus, esses caras estão loucos. Não, mas é uma metáfora, claro. Ele pergunta para o tijolo o que o tijolo pode ser. E o que dá para fazer com o tijolo? Então, o arquiteto, na verdade, ele tem que fazer essas perguntas. O que dá para fazer com esse terreno? O que dá para fazer em tal situação, com esses vizinhos? O que dá para fazer nessa cidade? O que dá para fazer com essa técnica construtiva, com esses materiais? Esse arquiteto, ele pensa de uma maneira moderna, porque ele vai buscar nas coisas, ele vai buscar fora dele, ele vai buscar as soluções, ele vai encontrar a melhor solução, ou o melhor arranjo possível para o problema dele. E não o cara que já vem com preconceitos, o cara que vem com coisas pré-elaboradas, que vem com o que a gente vê muito, né? Minha referência, né? Essa é a minha referência. Eu tenho uma volumetria. Que legal, você tem uma volumetria. Que bom, né? Vai firme. A materialidade, não, porque a materialidade, sim. E o que resolve essa materialidade do ponto de vista da concepção do objeto? Nada. O que interessa é como você junta esses materiais, os encontros desses materiais, como você cria forma com esses materiais. Materialidade. Aí eu falo: mas o que é materialidade? É vidro, tijolo, é madeira. Eu falo: pois não. Isso uma criança de 8 anos sabe me dizer. Ou seja, a gente está baixando muito, né, as questões conceituais com as quais a gente está tentando resolver nossos problemas. Arquitetura vernacular, sem arquiteto. O que eu acabei de dizer, a questão estética, ela transcende o objeto de arte. Eu posso ver coisas. Um dos museus que eu mais prezo nesse país, eu conheço alguns museus nesse país, já viajei, é o Museu de Arte Popular, de Arte Cerâmica, do Pontão, no Rio de Janeiro. Se vocês não conhecem, é bom vocês irem ver, que é cerâmica feita de barro no Nordeste. Um fotógrafo francês veio para cá e fez essa coleção. Essa coleção, hoje, ela foi levada para um edifício novo. É uma das coisas mais bonitas que eu conheço. É emocionante. Artesanato, mas é um artesanato, é arte, porque aquilo de fato tem soluções estéticas e tem uma capacidade de interpretar a forma de trabalhar aquele barro que é surpreendente. Então, vernáculo. O problema é que a gente confunde um pouco. A gente fala: não, tudo que é proletário é bom, porque o proletário tem uma mente não corrompida, tem uma mente não deturpada, então ele vai fazer as coisas. Ele é o bom selvagem, ele vai fazer as coisas bem feitas. Não é assim. Algumas coisas feitas, né, pela população, por pessoas que não são eruditas, né, nesses problemas, podem ter um maior interesse estético e, portanto, me interessam.
sem dúvida. Agora, você fala, não, o vernáculo é a solução dos nossos problemas, eu, sinceramente, eu não coloquei assim, não coloquei assim. Eu estou colocando duas maneiras de olhar para o vernáculo. Porque, da maneira como você falou, o moderno é sempre o que está aqui, né? O contemporâneo. É uma maneira de entender a palavra, o moderno. O moderno pode ser o que eu mostrei aqui, uma coisa que se coloca contra a tradição, que é Oscar Niemeyer, quando ele faz Brasília, que são os 5 pontos de arquitetura do Le Corbusier. O Le Corbusier fala, o pilotis se opõe à base, ao plano nobre, o telhado, a mansarda dos telhados se torna um teto-jardim, as janelas deixam de ser verticais, passam a ser horizontais. Isso não é estético falar isso. Isso não resolve o problema do objeto de arte. Isso daí é um protocolo. Tem que ter pilotis, tem que ter janela horizontal, tem que ter não sei o quê. Mas o que garante que isso daí saia alguma coisa boa? Nada. Absolutamente nada. Não, e a gente fala para os alunos, eu escuto, não, vocês têm que pensar os 5 pontos de arquitetura. Eu falo, mas que é isso, pô? Não, você tem que pensar a realidade do objeto, né? E você falar, eu vou com isso, eu acredito nisso, e então isso dá uma chance muito grande de que aquilo que você propõe seja uma coisa surpreendente, uma coisa que nos interesse a todos. Agora, se você pensar os 5 pontos, eu temo que... Tem até uma anedota, né, que um jovem arquiteto foi falar para ele, olha, eu fiz o pilotis, eu fiz as janelas en longueur, eu fiz a planta livre, né? E o Le Corbusier estava falando, não, você não fez nada, né? Mas não disse nada. Que bom que você fez isso. Por quê? Porque com esses protocolos a gente não vai a lugar nenhum, com essas certezas a gente não vai resolver o problema da arte. O problema da arte é um jogo com certas realidades que você tem que enfrentar. E não com os teus pressupostos e os teus pré-julgamentos. Né? Isso só vai atrapalhar, certamente só vai atrapalhar. Bom. Muito bem. Mais alguma pergunta? Achei muito interessante a sua fala, né, que o bom arquiteto ele não cria, ele descobre, e essa ideia do arquiteto que cria me parece que vem da herança de Deus ser arquiteto, então o arquiteto é Deus. E como é que esse arquiteto descobre? É através da corporalidade? É isso? Bom, vou falar um pouco do Luiz professor, né? Eu dou aula de projeto. Eu detesto que os alunos sejam criativos, porque eu não tenho que aguentar a criatividade deles. É simples assim. Eles não têm que aguentar a mim, eu não tenho que aguentar deles. Isso, a gente combina. Então, o que a gente faz? A gente dá um programa, eu dou um sistema construtivo para eles. A gente trabalha com programa, tomem, está aqui. A gente dá em SketchUp, a gente dá em todos os sistemas. Vocês têm que construir com isso aqui. Virem-se. Ou seja, eu dou um sistema para eles. E eles têm que fazer boa arquitetura, não vou fazer qualquer porcaria, eles têm que fazer boa arquitetura com certas questões que são verdadeiras e que são... Na verdade, é como um arquiteto deveria trabalhar sempre. Eu vou fazer com tal material, vou fazer com tal sistema, eu vou extrair o máximo que eu posso, eu vou entender os limites que aquilo me traz no projeto e vou explorar aquilo da melhor maneira possível. Isso é descobrir. Você não pergunta para você o que você quer fazer. Eu quero fazer arquinho. Eu quero fazer não sei o que. Não, eu quero entender qual é a solução inteligente, né, que cabe aqui, para que as outras pessoas olhem e falem, puxa, eu achei muito bem bolado, achei que você mandou muito bem no que você fez. Porque ele não fez do umbigo dele, provavelmente. Ele fez porque ele entendeu como é que ele devia ajustar as questões. Ele tinha que resolver a função, ele tinha que resolver a construção, e ele tinha que resolver o problema estético. E juntar essas 3 coisas numa coisa só. Difícil, é muito difícil. Mas isso você faz porque você entende essas realidades todas e você tenta aparar o máximo possível as contradições que sempre existem entre essas realidades.
entre essas questões que você tem que resolver. Isso me parece que é fazer arquitetura. Então, os meus alunos não fazem disparates, eles constroem. Porque, no fundo, a arquitetura é arquitecton, né? É a arte de construir, a arte do construtor, né? Do pedreiro e do carpinteiro, a arte superior, a superlativa. O resto é construção. Você pode construir, mas não com arte. O arquiteto quer construir com arte. Por quê? Porque é mais legal, né? É mais bacana viver numa coisa que tem uma certa inteligência, que se sobressai porque adquire uma certa importância. Então, eu acho que a arquitetura que me interessa é a arquitetura que me parece que foi descoberta, né? A pessoa entendeu, a pessoa chegou na medida, né? O projetista chegou na medida certa, né? daquela questão que ele devia resolver. Resolve com a experiência, mas entende qual é a realidade sobre a qual ele está trabalhando, que sempre são realidades diferentes. Então, inspiração é algo fundamental para a boa arquitetura. A inspiração é essa intuição que você tem estética. Essa é a inspiração, que o Kant fala, que é algum nômeno, né? Uma coisa que você percebe, é uma coisa que é um insight que você tem, né? Para resolver um problema, mas que ele não é compreensível. Você só consegue aplicá-lo. Então, existe uma questão que é empírica, absolutamente empírica no projeto. E a gente poderia falar horas, né? Porque isso resolve a questão do empirismo e do racionalismo, né? O processo começa como uma coisa empírica, que é o começo do projeto, é o croquis, é o primeiro esquema. Ele vai evoluindo e vai se tornando cada vez mais racional. Esse é o desenvolvimento do projeto, até que a gente chega no projeto executivo, que é pura razão. Então, na verdade, Kant deve estar certo, né? Porque ele fala todas as questões criativas, todas as questões de uma coisa que você não conhece, de uma coisa que você tem que conceber, porque é muito fácil, fala, eu preciso fazer uma casa, eu vou copiar aquela lá, está resolvido. Não, mas eu preciso conceber uma coisa que não existe, porque o terreno não é aquele, porque o sistema construtivo é aquele, porque a família é uma família que quer uma coisa diferente. Não sei. Mas então você fala, eu vou lidar com uma coisa que não tem forma a priori. É duro? É muito duro, eu acho duro, não é mole. Então, essa coisa você resolve como uma intuição, e a gente chama de inspiração. Agora eu entendi o que eu quero fazer. E você faz aquele rabisco e você fala, não é que deu certo. Por quê? Porque é um arquétipo, né? É uma coisa muito versátil e que você intui que dá certo. Isso é empiria. E a arquitetura só pode dar certo desse jeito, porque você parte da empiria e você chega na construção do objeto. Esse é o trabalho do arquiteto. Ele trabalha... Então, a questão da questão artística, a questão subjetiva e a questão objetiva, elas são complementares. Eu acho muito bonito isso. Pena que os arquitetos ou as escolas de arquitetura estão esquecendo de ensinar como é que se constrói, né? Esse é um problema. Eu acho que quanto mais um arquiteto sabe de construção, não que esse seja o problema fundamental dele, mas quanto mais ele domina a construção, melhor. Paulo Mendes da Rocha. Paulo Mendes da Rocha é um monstro de um arquiteto porque ele dominava a construção de uma maneira que ninguém dominava. Bom. Prometo que não pergunto mais, só uma última pergunta. Né? No processo de empiria, qual é a diferença de se fazer o desenho, se iniciar o desenho no computador ou à mão? Boa pergunta. Não sei. Eu acho que os jovens arquitetos eles não vão desenhar mais. Esquece. Não adianta a gente ensinar eles a desenharem, porque eles vão direto para o programa e vão começar. Eu imagino, existem alguns programas que são mais amigáveis do ponto de vista da concepção. Existem uns programas que são menos. Eu diria que os paramétricos são menos, porque você trabalha com matemática, você trabalha com medidas. Isso não te obriga muito a conceber. Você, laje, 3 metros, pilares, tantos metros, pilar de tanto. Essa é uma coisa que você não está vendo, é uma coisa que o programa vai montar para você. Isso acho pouco
estimulante do ponto de vista da concepção. Eu trabalho com SketchUp. SketchUp é mais neoplástico, né? Eu vejo as operações que eu faço, e eu tenho certeza que a operação que eu fiz está boa. Hitwell adoraria. Hitwell ficaria encantado. Eu penso que se Mies tivesse pego um programa desses, ele certamente ficaria alucinado. Mas então existem programas. Agora eu temo que os arquitetos esqueçam do desenho, e eu lamento, porque o desenhar é mais rápido, e passa por mais possibilidades e te estimula muito mais a refletir sobre aquilo que você está fazendo. Quando você vai para o computador, você vê as coisas já desenhadinhas, arrumadinhas, e aquilo parece que é o caminho, né? Vai ser aquilo. Então, eu percebo que os alunos, quando vão direto para o computador, e eu falo, não, esperem um pouco, né, rabisquem, né, mas eu nunca vejo o papel. Eu vou para as mesas com as equipes, vejo o computador, não tem desenho, não tem croquis. Se tem um desenho, fui eu que fiz na semana anterior. Mas eles não fazem um desenho. Acho que eles vão inventar essas novas gerações, né, que são versões 3, 4, 5, né, adiante da minha, provavelmente vão inventar alguma coisa, ou algum sistema, ou algum programa que vai surgir e vai suprir essa diferença, porque os programas eles são racionais, né? Eles são vetorizados, eles te dão medidas, então eles já queimam, né, uma parte do processo a partir do qual nós concebemos ou concebíamos a arquitetura. Não se concebe mais a arquitetura da mesma maneira. Obrigada. De nada. Mais alguém tem alguma pergunta? Vamos encerrar, né? Gostaria de agradecer, Luiz, a sua presença. Todo mundo, né, ficou satisfeito de poder ouvi-lo e uma contribuição importante aqui para nós, né? Principalmente quando você fala agora no final da questão do desenho, que é a minha área. Eu acho que é por aí mesmo. A gente cada vez menos desenha quando está falando com os alunos. Isso é um problema, né? É um problema, mas também não sei como resolver. A gente vai tateando e tentando achar um jeito. Sim. E uma coisa que você falou que é legal, eu acho que aqui na escola a gente está começando a criar um hábito de começar pelo material. A gente tem um primeiro e segundo semestre que é voltado a partir do material, né? No primeiro semestre é papelão, no segundo madeira Essas coisas são importantes, eu acho. Trazer a realidade construtiva para o projeto. Então, trabalhar com sistemas, né, é coisa muito simples, né? Nós damos pilares, vigas e lajes, né? Fala, eles vão desenhar com essas medidas e vão resolver os problemas aqui. E aí a questão dos fechamentos, a gente dá uma certa liberdade, né, para que eles... Mas eles têm que trabalhar dentro daquele sistema. Porque, senão, aparecem coisas que são estratosféricas, né, que são criativas. Né? Pronto. Então, eu acho que os alunos aprendem menos. Eu imagino que um arquiteto de verdade, quando ele vai trabalhar no escritório, ele recebe uma lista de coisas que têm que ser resolvidas. Então, não existe essa coisa da arquitetura como livre criação, como uma emanação mental, né, daquilo que poderia ser não sei o quê, e que vai resolver os problemas da sociedade, e que vai resolver a cidade do futuro. Eu não tenho notícia disso, né? Eu escuto isso faz muitos anos já estou formado há bastante tempo, mas a arquitetura não vai mudar a sociedade, a arquitetura pode melhorar a forma das coisas. E eu olho para isso com orgulho, porque nós somos a única categoria, a única profissão que se preocupa com a forma. Se nós não nos preocuparmos com a forma das coisas, tchau. Os advogados não vão se preocupar, os médicos não vão se preocupar, os engenheiros não vão se preocupar, ninguém vai se preocupar. Esse é um problema dos arquitetos. A gente não deveria
abrir mão, né? Esse é fazer as coisas bem feitas, melhores, com grande desempenho, com grande durabilidade, né? E coisas que são admiráveis, né? Porque são inteligentes. A gente olha para as coisas e fala, puxa, isso é inteligente. Ou a gente fala, não, isso daqui é um absurdo, né? Então, um pouco essas são as bússolas, né, que nós temos que usar para tomar decisões naquilo que nós fazemos. É como eu penso, enfim, é como eu limito a minha ação. A gente tem que trabalhar com disciplina. Essa coisa da arquitetura livre, da emanação, é porque eu quero fazer o que me sai da cabeça, eu acho que isso não vai resolver muito o problema da profissão. Eu acho que, desde a Grécia, né, a arquitetura que me interessa, a arquitetura que me chama a atenção, é uma arquitetura muito disciplinada, né? Porque a regra ela te resolve o problema, não sou eu que resolvo, né? Eu tenho uma regra e eu interpreto essa regra, eu sei quando eu posso mudar, eu sei como eu posso jogar com essa disciplina, mas o edifício é disciplinado. A disciplina, a ordem, são categorias estéticas que nós admiramos. Eu não conheço ninguém que... até tem, né, um tal de Frank Gehry, né, todo cara que trabalha com desordem, né? Mas eu acho que se uma cidade fosse feita inteira por Frank Gehry, né, ela seria um purgatório, no mínimo, né? Mas, enfim, o cara tem clientes, né? A gente tem que falar, bom, o cara se vira bem. Mas, certamente, a ordem, o cosmos, né, a noção de que existe uma ordem possível e que essa ordem é um imperativo da razão humana, né? É imperativo da razão humana. Nenhum indivíduo tem o direito de pensar fora desse contexto. Por quê? Porque somos todos um grupo. Se a gente ferrar o planeta, né, se a questão ambiental for para o cacau, todos nós vamos pagar por isso, né? Ou seja, existe uma série de coisas, né, que são imperativos. Não são possibilidades, são coisas que a gente tem que entender. Eu acho que no campo da arquitetura, a ordem é um imperativo. Senão, para que arquiteto? Qual seria para fazer alguma coisa estapafúrdia? Não precisa. É melhor fazer uma coisa vernácula, é melhor. Eu prefiro uma coisa vernácula que uma coisa que saia muito dos parâmetros. Enfim, prefiro mesmo. Acho que fere menos, né? Estraga menos, é isso. Bom, acho que está na hora, né? Sim. Então, tá bom. Muito obrigado. Agradeço novamente. Obrigado a todos. Amanhã temos, né, mais um encontro, dessa vez com a Jo Vasconcelos, tá bom? Então, obrigado a todos.